Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade que hoje celebramos, solenidade de todos os santos, que no calendário está marcado para o dia 1º de novembro. No Brasil, ela tem a sua transferência, quando cai durante a semana, para o domingo. Qual é o objetivo dessa transferência da solenidade? Justamente para que haja a maior ocorrência do povo de Deus na casa de Deus, pelo menos no domingo. Neste dia, nós celebramos toda a multidão numerosa, e podemos dizer até numerosa e inumerável, daqueles nossos irmãos e irmãs que, buscando viver segundo a lei de Deus e a sua justiça, procurando amar a Deus sobre todas as coisas, buscando servir a Deus e ao próximo, hoje se encontram na glória do céu. Nesta solene celebração reunimos todos, dos quais só Deus sabe o nome e o número. Mas aqui também devemos recordar que é o objetivo principal de nossa vida aqui na terra, a santificação. Ninguém fica santo depois que morreu. Já no batismo, pelo qual fomos assinalados, marcados e separados para Deus, sim, porque cada um de nós foi separado para Deus no batismo. Isso é importante que tenhamos bem claro. Quantas vezes no momento do batismo nós falamos isso aos pais e padrinhos e parece que nem entra num ouvido nem sai no outro. A partir daquele momento em que nós batizamos alguém, que alguém recebe o batismo, ele se torna filho de Deus e propriedade de Deus. Então cada um de nós recebeu a filiação divina, mas recebeu também este grave dever, obrigação e grande mérito de se tornar parte separada para Deus, propriedade sua. E, portanto, quando o Senhor diz, sede santos, como meu Pai no céu é santo, não é um convite à santidade, não é um conselho à santidade. Eu já ouvi alguns colegas sacerdotes dizendo que é um conselho e um convite. Está bem claro, é o imperativo do verbo, sede. Nós somos obrigados a ser santos. E Deus nos dá todas as condições em cada instante de nossa vida, de alcançarmos a santidade. Deus nos dá a cada instante de nossa vida. Os evangelhos que ouvimos ainda ontem e anteontem, nos insistem sobre esta importância de cuidar bem da administração daquilo que recebemos do Senhor. Assim, cada um de nós há de prestar contas ao Senhor no dia do nosso juízo de cada graça, bênção, dom, talento, cada moção do Espírito que recebeu. É grave este dever, ao qual nós devemos estar atentos. Muitos santos nos dizem que só vai para o inferno quem for relapso com sua fé, trocando isso em miúdos, quem for preguiçoso, quem for acomodado, quem for relapso com sua fé e quem não procurar progredir em santidade. E é isso que nos ensina a Sagrada Escritura. Deus é santo e nada do que não é santo ou que é impuro pode permanecer na sua presença. Nós ouvimos na primeira leitura este pequeno trecho do livro do Apocalipse, no qual o evangelista João nos diz: eu vi que os anjos de Deus, que tinham recebido o poder de Deus de destruir a terra e o mar, foram parados, até que todos aqueles que pertencem a Deus fossem assinalados na fronte. Diz mais ainda: os servos do nosso Deus. Quem somos nós se não somos servos do nosso Deus? Quando
aquele que é batizado, esquece que é um servo de Deus, ele se torna servo de si mesmo e senhor de si mesmo, e portanto não pode ter parte com Deus. E então João nos diz que o número daqueles que foram assinalados como servos de Deus foram 144 mil. Este, como todos os números na Sagrada Escritura, é um número simbólico que significa uma multidão inumerável, de todos os povos, tribos e línguas. Uma multidão inumerável será encontrada no dia do juízo como serva de Deus. Queiramos, busquemos, ansiemos por estar neste número dos servos de Deus, de sermos encontrados. Há um outro grupo também que estavam já de pé diante do trono e do Cordeiro de Deus, que trajavam vestes brancas, traziam palmas na mão. Aqueles santos que trazem uma palma na mão, significa que receberam o martírio. Todos eles proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A salvação pertence somente ao nosso Deus. É Ele quem redime e salva. O ser humano não se salva por si mesmo. Nem o ser humano se salva por si mesmo, nem os seus arranjos políticos, religiosos, nem os seus relacionamentos humanos e sociais o salvam. A nossa esperança está na salvação do nosso Deus, que há de dar esta salvação a todos aqueles que procuram ser seus servos. Notemos que a atitude de um servo sempre é ativa, não existe servo passivo. Portanto, para chegar ao céu é necessário uma fé ativa. Não é esta fé que se vive nos dias de hoje, essa fé intimista, essa fé que é dita a minha fé, o meu credo, o meu modo de pensar. Não é esta fé que leva ao céu. O céu não é lugar para todo mundo, mas é lugar para todos. Parece tão estranha essa afirmação, mas o céu é para aqueles que durante a sua vida procuraram servir a Deus e servir ao próximo. Para aqueles que não procuraram servir a Deus e não servir o próximo, não há lugar no céu. Seu lugar é outro, porque fez de si mesmo o seu próprio Deus. Estes homens e mulheres, essa multidão também inumerável, passaram pela tribulação. Aqui sempre é bom recordar que nos últimos tempos, quando o Senhor virá julgar os vivos e os mortos, antes que o Senhor apareça, toda a sua igreja, que somos nós e que lhe pertencemos, todos nós passaremos por uma grande tribulação. São João Paulo II dizia de forma muito bela: talvez voltemos a ser apenas 12, como no início. Papa Bento XVI também dizia: seremos certamente um punhadinho de gente. É aquilo que a Sagrada Escritura tantas vezes chama o pequeno resto de Israel, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Quem subirá, pois, à casa do Senhor, ao monte do Senhor? Quem permanecerá na sua santa habitação? Pergunta o Salmo 23. Quem tem as mãos puras e o inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime, aquele que está estável no nosso Deus, este tem lugar eterno junto ao Pai. E São Paulo vai nos dizer quantas vezes que nós devemos correr para buscar a salvação, como um atleta corre para buscar o título. No dia de hoje, ouvimos também, além do Apocalipse de João, uma leitura da primeira carta de São João, que usa os mesmos termos
que nosso Senhor Jesus Cristo usava: caríssimos. É assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos quer, caríssimos, amados, amadíssimos do Pai. E São João vai dizer: vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Não há presente maior, o de sermos chamados seus filhos. É tão grande o sermos chamados filhos de Deus, que Ele não deu esse título às suas primeiras criaturas, os anjos, que lhe obedecem e fazem sempre a sua vontade. Os anjos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Os animais, a natureza, as criaturas e o universo não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Apenas a nós, que recebemos a marca do batismo, somos chamados filhos de Deus. E nós nem sabemos ainda o que somos, diz São João. E nós saberemos o que somos, o que é ser filho de Deus, o que é este amor tão grande do Pai, quando conhecermos Cristo face a face. E então nós veremos Jesus se manifestar e veremos que somos semelhantes a Ele em filiação do Pai. É grande, grande, imenso este mistério, que deveria nos levar todos os dias a agradecer. Deveria ainda nos levar todos os dias a meditar: como eu tenho vivido como filho de Deus? Ou eu tenho vivido como uma criatura? Eu tenho voltado à antiga vida antes do batismo? Como eu tenho vivido como filho de Deus? Aqueles que se aproximam de mim reconhecem em mim um filho de Deus, que age segundo a vontade, o querer e o poder do Pai? Aqueles que se aproximam de mim, mesmo os não crentes, mesmo aqueles que não buscam a Deus, eles percebem a presença de Deus em minha vida? Se percebem, demos graças a Deus, porque estaremos vivendo já aqui como filhos de Deus. A carta aos Hebreus nos fala que nós estamos cercados por uma multidão imensa, diz, uma nuvem de testemunhas, que são os santos, para que nenhum de nós diga: não é possível atingir a santidade. Pelo contrário, é muito fácil atingir a santidade. Primeiro, porque nós já fomos lacrados e selados com o selo do batismo. Portanto, recebemos todas, sem exceção, as graças necessárias para chegar à santidade. Qual é a nossa tarefa? Porque chegar à santidade não é uma tarefa passiva. É matar diariamente em nós o homem velho. É buscar conformar a nossa vontade à vontade de Deus. É um segundo de reflexão, tendo Deus diante de si, e certamente não faremos atos que atrasem a nossa santidade. Diz o Senhor no Santo Evangelho de hoje que os bem-aventurados, isto é, os santos, são os pobres em espírito, são os aflitos, são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa de Cristo e da justiça. Estes são os santos de Deus. Os santos de Deus, entre eles, não se encontra ninguém que foi um pamonha, um boca aberta, um pateta, um idiota, um que pensou só em si mesmo. Não se encontram. Estes, se contarem com a misericórdia de Deus, talvez escapem para o purgatório para sofrer um bom tempo de purificação. Talvez, mas o seu destino mais certo é longe de Deus, na morte eterna. A fé que o Senhor nos deixou nos diz que o céu é conquistado pelos
violentos. Nosso Senhor deixou isso bem claro. O céu é conquistado pelos violentos. Que são esses violentos? Aqueles que fazem violência contra si mesmo. Não é violência contra o próximo. Os violentos contra si mesmo são aqueles que procuram diariamente, por meio da violência, matar o homem velho em si, matar tudo aquilo que nos afasta de Deus, que procuram sofrer as injúrias, que procuram a paz de espírito, que procuram transformar já neste mundo, por meio da fome e sede de justiça, fome e sede de justiça, tudo aquilo, todas as estruturas malignas que estão no mundo. O céu é conquistado pelos violentos. Os violentos são os misericordiosos, aqueles que em tudo perdoam, em tudo relevam, em tudo se calam, porque têm misericórdia. O céu é conquistado pelos violentos que vivem uma pureza de coração, que não é capaz de arquitetar o mal para o próximo, nem pensar mal do próximo. O céu é conquistado pelos violentos que já nessa terra vivem aflição, mas que serão consolados. Vejam que grande nuvem de testemunhas que hoje celebramos. Todos os santos e santas de Deus, multidão inumerável, que já lá no céu rogam diariamente por nós, que colocam a sua vida, agora vida eterna, diante de Deus em dois propósitos: louvar eternamente a Deus e rogar por nós, para que nós, seus irmãos, também alcancemos a vida eterna. É próprio de quem ama querer que aquele que é amado tenha tudo, que não lhe falte nada, que não passe nenhum trabalho. É próprio dos espíritos bem-aventurados, dos santos e santas de Deus, querer que nós também um dia possamos usufruir do reino eterno do Pai. Por isso nós pedimos a intercessão de nossos irmãos e irmãs. Por isso que confiadamente nós apresentamos nossas preces por sua intercessão. Eles estão diante do trono do Pai e do trono do Cordeiro, dia e noite, num cântico incessante de louvor, de adoração e apresentando nossas preces. O livro do Apocalipse vai dizer também, descrevendo o juízo final, que as preces e intenções dos santos e santas de Deus sobem ao altar de Deus como a fumaça do incenso. São um odor maravilhoso diante de Deus. Que nossas ações, queridos irmãos e irmãs, que o nosso viver possa se espelhar em tantos irmãos e irmãs nossos que já conquistaram o céu. Que nossas ações e o nosso viver possa ser este aroma agradável a Deus Pai. Que assim, pela intercessão de nossos irmãos e irmãs, testemunhas do ressuscitado, santos e santas de Deus, nós também possamos um dia nos reunir e encontrar todos no céu. A maior alegria que um padre que é pároco pode ter é ir para o céu e encontrar todos aqueles com os quais conviveu no céu. A maior alegria para um pai e para uma mãe deveria também ser desejar que se reencontre com seus filhos no céu e seus familiares. A maior alegria para nós está na próxima e definitiva vida, a vida verdadeira. Esta vida vai sendo construída aqui, em pequenos atos e gestos de bondade, santidade, progresso na fé,
Tudo isso importa atividade e não passividade. E cada dia deixar-se reformar por Deus. Nós queremos então pedir a intercessão de todos os nossos irmãos e irmãs e também da Rainha, dos anjos e santos, Nossa Senhora, nossa Mãe, que intercedam por nós, para que nós não percamos de vista que o nosso objetivo nesta vida não são as riquezas, não são a comodidade, não são os prazeres. O nosso objetivo único e mais importante é a santidade, para alcançarmos um dia o céu. Pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima e de todos os santos e santas de Deus, possamos um dia nos reunirmos junto aos bem-aventurados na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.